olha nós aqui de novo, né? Arnice e Carlos me convidaram, né, para participar desse projeto, que é de trazer vários livros, né, principalmente de André Luiz no mundo espiritual, né, a vida no mundo espiritual. É uma série de livros. E é muito interessante que a gente leia estes livros, porque quando a gente lê a codificação básica, a gente tem um livro assim muito técnico. E as pessoas, a grande maioria, se sente atraída pelo espiritismo, geralmente pelos romances, pelas coisas mais fáceis de assimilar. E essa série, A Vida no Mundo Espiritual, é imperdível, né? Começa com o Nosso Lar, trabalho que nós aqui já fizemos, né? E esse aqui é o segundo livro da série, embora já tenhamos feito também Obreiros da Vida Eterna, de Vida Eterna, né? Mas esse é o segundo livro. E é um livro assim que eu tenho um carinho especial por ele, porque eu estava lembrando aqui, não achei mais esse livro em casa de jeito nenhum. Mas hoje em dia a gente acha todos os livros, né? Todos os livros. Então, eu consegui uma cópia eletrônica para poder reler. E por que reler? Porque eu li esse livro, eu estava pensando, eu acho que foi quando a nossa filha estava nascendo e eu estava lá no hospital, nervoso. Eu me lembro que eu estava com esse livro na mão. Eu estava lendo, ela estava com quanto? 27 anos, né? Então, por aí vocês veem o tempo que eu li esse livro. E é um livro que não me saiu da cabeça, porque trata exatamente de situações envolvendo seres humanos normais como nós. Seres humanos que falharam em suas missões, né? Não é só missão mediúnica, não. Falharam nas coisas mais simples, na missão de convivência mesmo. Enfim, esse livro trata basicamente disso. Certamente os companheiros, e eu não pude assistir, porque esse mês eu estou muito envolvido com palestras fora da nossa casa, mas certamente os companheiros já mostraram as cenas dos capítulos anteriores, né? Devem ter discorrido muito bem sobre isso. A gente até pretende deixar um pequeno intervalo para que as pessoas possam perguntar, perguntas rápidas, diretas e sobre o livro, né? E que vamos direto ao assunto. Eu não poderia sequer fazer isso aqui, porque dando conta do tamanho do projeto e da importância da gente fazer um bom texto, estudado direitinho, porque o livro trata de todas as nuances espíritas, da comunicação, né, dos ditos mortos com os vivos, né, que morto ninguém está, mas do mundo espiritual com o mundo encarnado, e também fala sobre mediunidade, fala sobre evangelho, fala sobre uma série de fatores que a gente aqui vai colocar. É um projeto enorme, grande. Não sei se estou à altura de executar plenamente a parte que me foi cedida. Ontem, a gente tinha um grupo de estudos aqui, que a gente sempre faz às segundas-feiras, das obras de Manuel Filomeno de Miranda, ligada ao mediúnica, a parte mediúnica. Às quartas-feiras, estou pensando que é segunda, olha só. Por aí vocês já viram, hein? Aí, então eu falei, olha, vou ficar em casa hoje. Liguei para Lucídio, né, que nós dividimos, falei, Lucídio, segura a peteca lá, porque eu não vou não. Vou ficar em casa estudando, porque eu não consegui terminar ainda o trabalho, vou ficar lendo. Aí, Lucídio disse, não, tudo bem, Paulo, fica em casa que eu vou. E veio, ficou, fez o trabalho com os colegas aí, né, com os companheiros. E eu fiquei em casa. Já estava feliz da vida na minha cama, lendo o meu livro, né, estudando o material, quando o Marcelo Turra queria falar aqui, meu amigo, ligou e disse, olha Paulo, vem para cá que eu estou passando mal, não vou poder fazer a palestra. Seria eu, e eu não posso fazer a palestra hoje, estou com uma crise de labirintite aqui, não vou ter condição. Eu falei, não posso deixar o amigo sofrendo, né? Larguei e vim fazer uma palestra aqui de última hora, no último minuto do segundo tempo, cheguei para fazer a palestra, né? Retardou um pouquinho, mas 1h da manhã eu estava terminando a leitura do livro. E a partir daí a gente se dedicou a preparar o material, que não precisei preparar absolutamente nada, porque o Carlos e a Arnice tiveram um trabalho monstruoso, parabéns Carlos, parabéns Arnice,
de preparar esse material, recortando trechos do livro, exatamente os trechos importantes, separando por capítulos, e é esse material que a gente vai aqui rever. Rumo ao campo. Nessa fase, capítulo 40, né, do livro, eles saem da atividade que eles se encontravam, do local onde eles se encontravam, né, aquartelados, vamos assim dizer, partem em direção ao campo, à crosta terrestre, para realizarem uma série de trabalhos. No decorrer, nós vamos ver esses trabalhos aí. Mas esses trabalhos, basicamente, consistem em contactar uma casa espírita, uma reunião espírita e auxiliarem naquela reunião espírita aquele dirigente com muitas dificuldades, porque na plateia havia poucas pessoas, mas havia muitos desencarnados, cerca de 4 vezes mais ou 5 vezes mais. Então, eles iam mostrar, fazia parte inclusive do aprendizado de André Luiz, né? E ele ia participar dessa tarefa. Mas o desenrolar disso aí, havia também que auxiliar a duas pessoas que estavam desencarnando, uma já desencarnada, a outra desencarnando, em extrema dificuldade. Então, esses acontecimentos aí nós vamos estudar e começamos com a viagem deles rumo ao campo, né? Quem estava na equipe? André Luiz, Vicente, Alexandre se dirigem ao campo para o descanso necessário, né? Não era descanso coisa alguma, que eles iam trabalhar. O descanso, porque certamente eles estavam em atividades ainda maiores, aquela ali era uma atividade na crosta terrestre, e aquilo ali servia também para reanimar aqueles recém-desencarnados. André Luiz, não podemos esquecer que ele era um recém-desencarnado. Ainda no Nosso Lar, livro anterior, termina praticamente o final do livro, é a visitação dele à antiga família, né, na Terra. Então, Aniceto fala para eles, né, para aquelas pessoas, como eles foram. Primeiramente, o lance da viagem não está aqui, né, na apresentação, mas a viagem eles foram volitando. Volitando, para quem não está acostumado com o termo, é voando, né? O espírito tem essa capacidade de levitar, né, de voar, dependendo da condição do espírito, porque às vezes o espírito ainda está muito materializado, muito apegado às coisas materiais, e ele não tem essa capacidade de volitação. Mas nesse caso aqui já tinham. Então eles foram volitando. André Luiz já tinha essa experiência em Nosso Lar, ele já teve essa experiência. Até inclusive no Nosso Lar, né, ele perguntou, por que, já que a gente tem essa capacidade de volitar, por que a gente então não volitou sempre, estava andando por aí, não volitou. Não se volita o tempo inteiro. Lá, não se esqueça que lá tinha o aeróbus, né, no Nosso Lar, que era aquele espécie de ônibus, escrito assim, Salineira, do lado, né? Agora, autoviação Salineira, para voar para aquelas pairagens todas, né? Por que então a gente não volitava? Né? E Clarencio, que esclarecia ele naquela época, era o mentor dele, falou, nós não fazemos assim por caridade, porque nem todos têm a capacidade de volitar. Então, para que todas as pessoas não fiquem, né, com aquela sensação de inferioridade, a gente não faz, não pratica. Mas saindo daquela esfera, vamos volitar. E foram volitando. E volitando, observaram lá embaixo aquela paisagem. André Luiz até compara, num dado momento do livro, a paisagem a como se você estivesse mergulhando no oceano, onde próximo da superfície, nesse caso, né, você boiando ali sobre a água, você avista o fundo, mas com dificuldade. Você não tem aquela visão clara do fundo. Conforme vai ficando cada vez mais fundo, a coisa vai ficando mais escura, e ele teve essa visão um pouco escura. Então, Aniceto chamou a atenção para algumas coisas que estavam sendo visualizadas ao fundo. Estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Né? Olhava uma rua com algumas manchas. São nuvens de bactérias variadas. Flutuam quase sempre em grupos compactados. Obedecem ao princípio das afinidades. Né? Então, as bactérias, ou seja, produzidas por quê? Atraídas por quê? Pelo sentimento ruim, né?
O pensamento ele é capaz de gerar, né, produtos, gerar objetos e atrair também, né? Então, aquelas nuvens estavam sendo atraídas pelas pessoas encarnadas que transitavam ali. Reparem os arabescos de sombra. Arabesco, para quem não está familiarizado com o termo, vem de árabe mesmo, né? Aqueles desenhos que tem nas mesquitas, né, vem da cultura muçulmana inicialmente, aquelas janelas envidraçadas, todas coloridas, com desenho, formando desenho, são chamadas arabesco. Então, toda forma oriunda, parecida com aquelas janelas, a gente costumeiramente chama ainda de arabesco. Repare aqueles arabescos de sombra, né? Naquele formato de sombra. Então, essas figuras, havia figuras naquele arabesco. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certas classes de pessoas. Se prestarmos atenção, veremos que os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídos por elas mesmas. Então, aquelas formas, pensamento, né, horríveis, né, se arrastavam atrás das pessoas. Lógico que elas não veem, né? A gente não tem essa evidência, porque se a gente observasse os espíritos toda hora ao nosso lado, a gente perderia o foco das atividades materiais que a gente teria que fazer. Então não é assim, a gente não vê todo o tempo, mas eles desencarnados viam. Orai e vigiai. Existem bactérias destruidoras da vida física e as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Somente os homens de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Ou seja, essas formas de pensamento tentam estar atrás da gente o tempo inteiro. Mas se a gente tem o pensamento sempre em coisas evoluídas, em um pensamento reto, não pensa besteira, não vive uma vida fútil, a gente consegue deixar essas figuras ao longe. André Luiz pergunta: a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria como núcleo de corpúsculos microscópios, de que se originam as enfermidades corporais? Ou seja, as bactérias, vírus, etc., tudo, os seres mínimos, né, esses corpos imateriais, ele tem a mesma natureza, são parecidos? E Aniceto responde: sim, o homem terreno vive num aparelho psicofísico. No capítulo das moléstias, não podemos considerar apenas a situação fisiológica, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ou seja, a gente vive as coisas que existem no meio físico, já diagnosticadas, já mapeadas, também tem no meio extrafísico, só que nós não temos essa capacidade de enxergar. Nas criaturas desprovidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. Isso aí é uma constatação, né? Os corpos adoecem, mas as almas também adoecem. Aliás, até as doenças das almas levam às doenças dos corpos. As larvas mentais são produzidas pela mente enferma. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Nós já estamos rumando para lá. Hoje em dia, a própria medicina convencional, né, alopata, que hoje existe, as pessoas já veem, os médicos mais materialistas que fossem, eles já constatam de que aquele que tem uma espiritualidade mais desenvolvida, ele consegue se recuperar melhor. Isso aí é uma constatação. Por quê? Porque a gente sabe que a mente da gente, né, a mente em espírito, nossa parte espiritual da nossa mente, ela comanda o corpo inteiro. A gente vai até ver à frente em minúcias. E consegue, com um pensamento deletério, destruir o corpo físico. O segundo capítulo, eles já chegaram à crosta terrestre, estão lá entre as árvores, né? E perguntam várias coisas, mas por que no meio comum não foram logo direto ao trabalho, foram para as árvores? Porque até os espíritos precisam se concentrar, não é assim não. Cara, não é um bate-pão, ligou, está funcionando em 220, a coisa não é mais ou menos assim, né? Vamos lá. Os desencarnados não se fadigam como as criaturas terrestres, já afirma ele, mas não prescindem da pausa de repouso. Essa pausa para meditação,
para as conversas sadias, né? A gente tem que trocar energias, trocar ideia. No plano espiritual não é diferente daqui não. A gente tem a impressão que desencarnou, não precisa. Eu pensei aqui, fulano lá já sabe, já vai fazer exatamente aquilo. Eles trocam ideias. Há uma democracia, vamos assim dizer, né? Eles trocam entre eles. Apenas 1/3 dos companheiros espirituais em serviço na crosta conserva-se em atividade diurna, né? Dos espíritos que estão aqui nos auxiliando, de uma multidão de espíritos, diz ele que 1/3 está conosco durante o dia normal, e que os demais não precisam estar ligados a nós nesse período, nos auxiliando, porque essa atividade pertence a nós. O livre-arbítrio, a matéria, o exercício com a matéria, é de competência do encarnado. Então, é o encarnado. Então, o espírito não tem nada a fazer por nós, está induzindo. Nós temos o livre-arbítrio, nós, acordados em estado de vigília, temos que manipular a matéria para produzir trabalho e, no trabalho, conseguir evoluir. O dia terrestre pertence com mais propriedade ao serviço do espírito encarnado. O homem deve aprender a agir testemunhando a compreensão das leis divinas. Exatamente isso que falamos. O dia e a noite são para o homem uma folha do livro da vida, né? Uma folha do livro da vida, o dia e a noite. A maior parte das vezes ele escreve sozinho a página diária, com a tinta dos próprios sentimentos, nas palavras, pensamentos, intenções e atos. No verso, isto é, na reflexão noturna, ou seja, como se o dia fosse a parte da frente da página, o verso a parte de trás. No verso, isso é, na reflexão noturna, nós os ajudamos a retificar as lições e acertar as experiências quando o Senhor permite. Quando o Senhor permite, né? Porque nós somos regidos por forças superiores. Ah, então é Jesus diretamente que me... Não, tem um emissário dele. Jesus tem uma legião de espíritos trabalhando por ele, né? Nos auxiliando. O que está mais próximo de nós é o que podemos chamar, talvez, de anjo da guarda, espírito protetor, espírito de luz, aquele que está ali do nosso lado vibrando. Pode ser um parente, um amigo de outra época. Ah, então esse é um espírito evoluído. Não, não é evoluído. É lógico, é um espírito melhor do que nós, mas está ali num trabalho, né? Coitado, deve estar sofrendo horrores, porque nós somos insubordinados. Né? Temos que ter pena dele, né? E diz aqui que 1/3 está junto de nós. Então, pelo menos, para cada um de nós, tem um desencarnado ali do nosso lado, né? 1/3 está conosco, né? Em que momento os outros escrevem, nos auxiliam? Em momento nenhum diz que eles iam escrever o verso da palha. Iam nos auxiliar. A frente é nossa redação. É como se atrás fosse ali uma corrigenda que o professor falou, não, isso aqui está errado, você vai lá do outro lado, dá uma corrigida, modifica esse texto assim assado, que esse texto inicial está muito ruim, o cara já te deu uma segunda aula e você vai lá reescreve no verso, né? Mais ou menos isso. E quando é que eles nos ensinam? Nos ensinam naquele momento que nos desdobramos. Por isso que não precisa estar o tempo inteiro, os 3/3, ou seja, a totalidade, junto de nós. 2/3 deles estão fazendo outras atividades, né? Então, nesse momento onde nós nos desdobramos, tem uma equipe, não é um só não, é uma equipe nos auxiliando a que consigamos realizar, escrever direito aquela página que nós talvez não tenhamos escrito tão bem assim, né? E na contra-página a gente vai refazer, nos auxiliando e induzindo. Quem são esses espíritos? São nossos mentores. Muitos deles nos auxiliaram no plano reencarnatório. Entendeu? Quando nós estávamos desencarnados, num primeiro momento perturbados, né? Sem saber muito o que fazer, sem tomar nem conhecimento, muitas vezes, que a gente desencarnou, né? Naquele momento de perturbação, passado aquele momento, né? Depois a gente vai ver ali nos 2 processos de desencarnes finais, passado aquele momento de perturbação, a gente toma ciência. E a grande maioria das vezes, a gente tem na literatura, tem nos exemplos de reuniões mediúnicas aqui na casa, em outras casas, né, de que há inclusive uma vergonha, né, do espírito que desencarnou por conta dessas páginas mal escritas em sua vida. Porque ele teve todas as chances de escrever corretamente,
foi dotado de todos os elementos, mas o livre-arbítrio da gente às vezes nos conduz para um caminho estranho, né? Quanto mais a gente aprende, mais livre-arbítrio a gente tem. Ou seja, mais possibilidade de errar também. E mais responsabilidade pelo erro. Porque aquele ignorante, coitado, imaginemos um analfabeto. Vamos comparar a vida material na vida espiritual, né? Imaginemos um analfabeto. Faz agora, meu filho, uma redação. Ah, o senhor quer uma redação de quantas linhas? Ah, de 5 linhas. Ele vai fazer 5 linhas de redação. Ele não sabe escrever. O que ele vai escrever? Então, o que você vai poder corrigir daquilo ali? Nada. O mesmo caso, um ignorante encarnado, umas primeiras encarnações. O que você vai corrigir de umas primeiras encarnações? Praticamente nada. Porque a pessoa não tem condição também de fazer grandes coisas. Tem que ter aquele contato com a matéria, viver. Mas naqueles momentos em que você sonha, que você se desdobra, você está, entre aspas, sonhando, a gente sabe que é um desdobramento. Naqueles momentos, a gente retoma a nossa condição de espírito, a gente tem uma percepção maior da vida e a gente aprende melhor, a gente, né, faz tudo melhor. Ah, mas então por que Deus não nos deu logo tudo mastigadinho, né, para a gente fazer, já sair escrevendo bem, fazendo tudo? Porque nós temos que aprender por nós mesmos. Já pensou se você pegasse uma criancinha de 2 anos, fosse ensinar para ele geometria, álgebra, e o garoto tivesse condição de aprender? Né? Não é assim que funciona. Ele aprende pelo empirismo, aprende tentando, de acordo com a maturidade, e nós também somos assim. Vejam só que trabalhos os espíritos têm conosco. Muito trabalho. Nós passamos, gente, o tempo inteiro na escola. O tempo inteiro, né? E a vida que nós encaramos como prisão, muitas vezes, né, achando que somos coitadinhos, que estamos padecendo, né, coisas que não conseguimos suportar, na realidade não passa também de uma escola. Só que é uma escola assim, digamos um método, né, mais assistido, que você está desdobrado durante o sono, e uma escola onde o professor saiu de sala de aula, né, e te deu a liberdade de fazer sozinho. Não, quando estiver pronto eu volto aqui. Todo mundo está fazendo uma prova. Eu não vou ficar em sala, vou sair. Quando estiver pronto, eu volto aqui. Tinha um professor que fazia isso conosco. Mas ele ficava na parte de trás, na faculdade, hein? Ficava na parte de trás olhando, lá tinha era como se fosse uma coxinha, né, de teatro. Ele ficava lá olhando por um buraquinho, sem vergonha. Aí quando alguém estava colando, ele botava a cabeça lá por cima, estou vendo. Né? Os espíritos não fazem isso conosco. Não fazem. É só quando a gente se desdobra, ou se a gente voltou, não reescreveu direitinho, quando desencarna. Aí não tem jeito, né? Não tem parede, não tem mais nada. No campo, no círculo dos encarnados, é o reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais. Isso aí não resta dúvida, gente. Os princípios vitais, né? Eles estão melhor no campo. Por que eles estão melhor no campo e não aqui? Simples, simples. Aqui no nosso meio, no meio de cidade, eles também estavam. Só que a nossa contribuição degrada esse meio. Nós temos uma característica ímpar, né, de degradar o meio ambiente. Nós degradamos. Os animais normais utilizam, mas nós, com esse nosso raciocínio, muitas vezes a ganância, o orgulho, o egoísmo, a gente destrói o meio ambiente. Não destrói só as coisas físicas, não. A gente destrói também esse fluido vital que está, essa energia que está em todo o ambiente, né? Então, por isso é que muitas vezes os espíritos, vamos nos reportar ao nosso lar também, que é o exemplo mais conhecido. Quando André Luiz chega na sua casa e encontra ali, né, o seu sucessor, vamos assim dizer, não é sucessor em vida não, casou-se com a esposa dele, no início ele ficou meio zangado e tal, né, mas depois ele auxiliou na recuperação daquele moço. Ele era médico, mas o desencarnado ele não tinha como intervir como médico, né? Não tinha como intervir. Então precisava de elementos que ele não dispunha também, porque ele não tinha o expertise necessário para manipular as coisas sutis, os fluidos sutis. Então ele chama por aquele que ensinava a ele, pelo mentor, pela mentora dele, né? Estou ficando velho mesmo. Narcisa.
Narcisa, a enfermeira, né, que tanto auxilia, e Narcisa vem, e onde Narcisa vai buscar esse material? Ali naquele ambiente não tinha. Ela recolheu seu pomar, buscou numa mangueira, inclusive dizem que mangueira tem muito fluido vital, principalmente aquelas mangueiras de cemitério. E falam que manga de cemitério é uma beleza, né? Então, esses fluidos vitais, gente, a gente nasce com uma quantidade de fluido vital. É como se fosse o combustível que se coloca num tanque, né? Nossa máquina, ela vem com a energia para funcionar. E cabe a nós usar racionalmente essa energia. Quando a gente usa racionalmente, a gente cumpre a nossa escala reencarnatória. Se a gente usa mal, o que acontece? A gente adoece, acaba a energia. Mas, via de regra, a gente já tem uns pit stopzinhos que a gente faz. Qual é esse pit stop? Almoço, jantar, refeições, né? Nisso a gente está repondo fluidos vitais. A gente repõe também com a luz solar? Repõe. Repõe também no contato com as plantas? Repõe. Mas nosso nível grosseiro, esse contato direto, a gente ainda não tem essa capacidade, não. Agora eu me alimento só de ar. Vai chegar um dia que talvez aconteça. Mas por enquanto você fizer isso, você vai morrer. Você vai desencarnar. Não faça isso não, né? A gente não está, nosso aparelho físico não está preparado para isso. Então, como que a natureza nos dá esse fluido vital? Através da alimentação. A gente se alimenta de carne, cara. A vaca tem fluido vital? Tem. Mas se comer carne seca, o cavalo também tem. Fiquem tranquilos, né? Enfim, todo tipo de alimento, uma larva tem fluido vital. A planta, você come alface, você está comendo fluido vital também, não é? Então a gente tem que usar com racionalidade, não vamos botar mais gasolina do que o tanque comporta, porque o tanque do carro expulsa, mas o nosso incha, né? É difícil, é diferente. Então, campo vital ele tem. Aí ele faz um comparativo. Por que eles foram para o campo aberto? Ele faz esse comparativo. Ele compara a cidade, a floresta e o campo, né? 3 cenários diferentes. E começa pela floresta. Na floresta temos uma densidade forte pela pobreza das emanações devido à impermeabilidade do vento. O ar costuma converter-se em elemento asfixiante pelo excesso de emissões dos reinos inferiores da natureza. Ora, vocês já entraram numa floresta densa? Primeiro que a gente entra, pode estar o sol que for, você fica todo úmido, molhado, porque a umidade, né, no interior de uma floresta é complicado, ficar molhado com aquele calor. Respirar é difícil, porque o ar ali também ele é rarefeito, porque não troca. E nos fala aqui que o fluido vital, isso aí é físico, a energia, isso é físico mesmo. Por que o para-raio é pontudo? Né? Porque as energias elas vão para a extremidade. Né? Por isso que ele atrai o raio, para-raio é pontudo assim. Quando tem uma tempestade de raio, o melhor que você pode fazer é deitar no chão, ficar bem abertinho ali. Você não correu o risco de ser alvejado por um raio, né? Não é raiva divina, não. A gente já passou dessa fase. Mas isso aí é verídico, porque nas extremidades a gente perde calor. Por que que nos polos, nas regiões geladas, as pessoas são mais rechonchudinhas, mais gordinhas? Vê um esquimó, né? Para que ele não perca calor. Calor é energia, né? Ele não perca energia. Nós aqui somos mais esguios, né? Eu já fui mais esguio que hoje, mas já era bastante esguio. A gente é mais esguio, mas a gente perde energia pelas extremidades. Então, as árvores, elas também, nas copas, são repletas, mas lá embaixo, esse fluido ele é mais rarefeito também. Então, fala, na cidade, a atmosfera é compacta e o ar sufoca pela densidade mental das baixas aglomerações humanas. Isso que a gente acabou de falar. A gente nunca está sozinho. A gente tem essa densidade de acordo com o nosso pensamento. E como na nossa fase evolutiva, esse pensamento ainda é muito fragmentado, o que acontece? A gente não tem só espíritos de luz. Olha, é tão fragmentado que eu estou até com medo, hein? Quer que troque de microfone, João? Alô? Agora sim. Então,
a gente carrega essa nuvem, né? É aquilo que eles viram sobrevoando. No campo, desse modo, temos o centro ideal. Nem a selvageria da mata virgem, nem a sufocação dos fluidos humanos, né? O campo ele ainda não foi contaminado, impregnado, né, com a nossa energia. O capítulo 3, nem acredito que já cheguei no 3. Eu acho que fazendo esse 3 dá para a gente fazer o tal do intervalo, é isso mesmo? É 8h15? Poxa, então eu estou correndo aqui, vou parar de correr, senão eu vou acabar antes da hora. Mas é para acabar antes da hora mesmo, para que a gente tenha a oportunidade de conversar, não é mesmo? Se eu estiver muito rápido, se alguém não entender, me dá um toque, me joga uma pedra pequena, hein, que eu sou frágil, hein? O evangelho no ambiente rural. O ambiente rural, gente, é um ambiente ideal para que a gente medite. Olhemos o evangelho de Jesus. Jesus orava também. E onde Jesus ia orar? Subia ao monte, orar nos campos, né? Ele subia para meditar, para orar. E por que ele fazia assim? Será que ali, naquela multidão que o cercava, só tinha gente pensando coisa boa? Pedro estava doutrinado, os apóstolos todos doutrinados, estava tudo 100%, tinindo, né? Não estavam não, nem zero bala, nem nada, não tem adjetivo bom que possa os qualificar como seres evoluídos. Não, eles eram seres comuns como nós. E seres comuns pensam esse pensamento fragmentado. Então, logicamente, Jesus precisava, ele ansiava por um local onde ele pudesse pelo menos se concentrar, né? E ele subia sempre aos montes. Pouco antes dos centuriões o pegarem, né, os soldados, onde ele vai no fenômeno da transfiguração, onde tem um fenômeno mediúnico, ele vai para o Monte das Oliveiras, né? Vai também para uma região campestre, de modo que ele ali pudesse usar as energias, né? Leva também Pedro, João e Tiago maior, irmão de João, né? Leva, e estes adormecem ali, servem também de quê? Doação energética, tirou a energia dele, tanto que eles acordam meio cambaleantes, né? Porque eles não se inteiraram muito bem da situação, até tomar ciência demorou um pouquinho. Porque mesmo a energia para uma comunicação daquele porte, mesmo sendo Jesus um médium excepcional, a energia daquele ambiente não era suficiente. Precisava de energia mais animalizada. Por isso levou aqueles 3 animais. Animais, naturalmente, racionais, né? Mais evoluídos que discípulos de Jesus, mas nós temos essa energia animalizada. Né? E nós doamos essa energia sempre que alguém precisa. Quando estamos aqui mesmo, né? E certamente um companheiro nosso chegou não tão bem, a gente cede energia para esse companheiro. E não se dá conta disso. Né? Naquele caso, a energia foi demais e eles até adormeceram. O reino vegetal possui cooperadores numerosos. Muitos irmãos se preparam para o mérito da nova encarnação no mundo, prestando serviços aos reinos inferiores, né? Então, tem cooperadores de toda sorte. E a pessoa, quando desencarna, né, ele não fica todo mundo no nosso lar, todo mundo nas colônias X, Y, Z que tem por aí. Muitos voltam à crosta para prestarem serviços para os encarnados daqui, para a natureza daqui, colaboram com a natureza também, com a natureza. Enfim, a Terra é um organismo vivo. É um organismo vivo, desde as mitologias que já falava de Gaia, né? A Terra é um organismo vivo. E hoje, a ecologia moderna, né, vê a Terra como um organismo vivo, com vida. Para cuidar dessa vida, há que ter, né, operários. E esses operários desencarnados, porque os encarnados a grande maioria, né, há exceções, mas a grande maioria está empenhada em destruir. Os desencarnados estão lá se esmerando em minimizar essa destruição. Então, trabalham também.
Eu nasci na roça, no campo, e quando desencarnar, será que vou ter essa dádiva de trabalhar como roceirinho também? Já está ali, ó, um burrinho, né? Um muar. Mais à frente a gente vai falar dos muares. É logo à frente, quando falar do Evangelho, né? A ocorrência é interessante. Essas pessoas que trabalham na crosta, agora mesmo nós vamos ver um exemplo desse. Um espírito que trabalhava tomando conta de uma estrada. Essa estrada aqui é minha, não é para cobrar pedágio não, é o contrário, para exatamente fornecer energia. Ele mantinha a ambiência, na medida do possível, naquela estrada. Este caso aqui relatado é um caso que fugiu do controle dele, ele não teve como intervir. Um carroceiro havia recebido uma patada do burro. 2 encarnados prestavam socorro ao ferido, quer dizer, já havia 2 pessoas socorrendo. Grande número de desencarnados também prestava auxílio, né? Estava ali intuindo, né, na medida do possível da recepção, da capacidade de recepção desses irmãos que estavam ali ajudando. O guarda do caminho foi interpelado. Quem era esse guarda do caminho? Um espírito que trabalhava ali tomando conta daquele trecho de estrada. O que aconteceu? Esse trecho de estrada está sob sua responsabilidade. Foi chamado ali, levou um carão, uma sarabanda, como se dizia, né? Tomou ali uma bronca, né? Não foi uma bronca, foi uma tomada de satisfação, né? Queria saber o que tinha acontecido. Aí o subordinado disse: fiz o possível por salvar este homem, que aliás é um pobre pai de família. Quer dizer, o carroceiro estava ali sustentando a sua família, né? Com aquela carroça, trabalhando, mas tinha os seus defeitos, né? Meus esforços foram improfícuos pela imprudência dele. Qual era a imprudência dele? A cólera é punida por suas consequências. Ao mal, segue-se o mal, né? A lição útil e necessária. O que aconteceu com esse carroceiro? Ele tanto bateu no burro, tanto chicoteou o burro, sei lá, da maneira que ele maltratava o animal, né? Certamente não era falando, que o burro não entende, mas era fisicamente. E o burro uma hora se revoltou, deu um coice nele, né? E isso acontece, gente, né? Um coice de burro, coice de mula, diz é mais forte que coice de mula. Mula, né, digamos, a esposa do burro, eles são estéreis, né? Porque são híbridos, mas os muares têm um coice poderosíssimo. Por incrível que pareça, o coice dos muares só é pior, quer dizer, eu nasci na roça, levei vários coices, não de burro, né? Mas de cavalo já levei, de boi também. O boi coiceia para o lado, né? O cavalo é para trás e com as duas, o boi é com a só. E o coice mais feroz que tem também, que é muito difícil, é o coice do porco, a perninha desse tamanho, mas tem um poderio, rapaz, é incrível. Então, a gente irrita os animais respondem. Nós também somos assim, nós também temos esse lado animal. Nós fomos criados simples e ignorantes, temos o nosso lado instintivo, o nosso raciocínio abafou o lado instintivo, certamente abafou um pouco, mas a gente tem esse lado instintivo. E esse lado de instinto nos leva também a ter um comportamento animalizado. Então, todos nós temos um limite. Vai irritando, até que uma hora a pessoa perde e sai do centro, né? E acontece, às vezes, cometendo desatino. Uns têm, dando coices também, e o homem é pior, que dá coices mais poderosos ainda, que o homem coiceia com os pés, com as mãos e com a língua, que é pior ainda, né? Então, o cavalo, tadinho, não pode coicear com a língua, né? A não ser a mula de Balaão, que é o único registro que a gente tem, é outra história. Bom, a cólera é punida por suas consequências. Ao mal, segue-se sempre o mal. Lição útil e necessária. Isso que eu falei agora da mula de Balaão está no Antigo Testamento, viu? O Antigo Testamento. Balaão era um tal de um profeta, o famoso boca maldita. Tudo que ele falava acontecia. E um dia ele espancou a mula tanto, que a mula se revoltou também contra ele. Mas aí leiam, que é mais fácil ler lá do que eu contar aqui. Aniceto foi convidado a interpretar o Evangelho. Onde? No campo, que era um local propício. E Aniceto, como era o líder, né? Falou Aniceto, hoje é você, né?
E Aniceto foi. E quem veio para assistir dentre os encarnados, né? Vieram os bois, vacas e os muares. Ali nós não temos a representação dos muares, aqueles ali são equinos, né? E os muares são burros e mulas, né? São muares. O muar é o casamento do cavalo macho e a jumenta, né? É a união desses dois. E como eles têm cromossomos diferentes, né? Um tem 54 e o outro 52, o cavalo 54, a mula 52 cromossomos, então nasce o filhote com 53. Aí faltou o cromossomo exatamente de quê? Da reprodução. Então eles não reproduzem, não adianta botar dois no pasto. Comprei um casal, né? Os ciganos vendiam muito, né? Aqui tinha muitos ciganos, vendia o casal de burro, o cara comprava, levava para casa, ele, coitado, era mais burro que os burros, né? Porque ele comprou, e ele ficava ali, não reproduzia de jeito nenhum, né? E não reproduz mesmo. Bom, então vamos lá. Essa era a plateia. Que plateia fenomenal. Vocês já viram como é bom a gente estar num campo rodeado dos animais do campo, né, de modo geral? É maravilhoso, dá a impressão que a energia ele não vem perto da gente para sugar nada. Geralmente quando nós, seres humanos, nos aproximamos uns dos outros, principalmente num ambiente estranho, o nosso primeiro sentimento é de troca. Isso já está na nossa imperfeição mesmo. A gente dá um abraço, quer outro abraço. Dá um beijo, quer outro beijo, né? A gente quer retribuição. Se der um presente, então, quer um presente. De preferência, melhorzinho um pouquinho, né? Enfim, a gente quer essa troca. Os animais não querem. E nós, seres humanos, utilizamos esses animais. Esse livro nos chama muito a atenção dessa forma de lidar do racional com o irracional. É muito interessante esse livro por isso. Chama a atenção de uma maneira... Eu fiz uma palestra recentemente sobre ecologia, e eu vou lhes dizer uma coisa: se eu tivesse feito essa antes, a minha palestra sobre ecologia teria sido mais rica, porque isso aqui nos dá uma substância maravilhosa sobre isso, né? Então, mostra isso aí. E ele começou com a sua palestra. Aí leu a epístola aos Romanos, né? 8, 19, 20 e 21, né? Então, em síntese, nessas epístolas tem o que está aí. Há milênios a natureza espera a compreensão dos homens, aguarda o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas, né? Quem dera se as forças, nossas forças, nós temos muito mais poder do que um reles animal. Mas essa imperfeição, essa vaidade do ser humano é que é o grande obstáculo ao seu próprio progresso. Ele próprio tem as armas com que se fere, né? O próprio homem, e os animais não têm, né? Também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem, né? Então, escravidão, gente, é uma coisa terrível, 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 né? A gente tem que abominar todo tipo de escravidão. E o que é a escravidão? Toda vez que você é obrigado a se submeter a outrem, né? A fazer algo contra a sua vontade, ou algo sem receber a devida competência, a justa competência, em tese é uma escravidão, né? E quando a gente pega um animal e o submete a uma carga de trabalho além da que ele pode receber, isso na realidade também é uma escravidão. Quando a gente pega, por exemplo, um cavalo, né? Eu nasci no interior e os bois e os cavalos prestavam serviço para a gente, né? E qual era o pagamento dos danados do cavalo? Tinha um, eu me levava para a escola e ao voltar, ele já voltava no caminho pensando no pagamento. E eu estava ali sem muita vontade de pagar, na minha imperfeição, né? Não queria dar a paga necessária. E o pagamento do cavalo era cana de açúcar. E o danado queria um pagamento de primeira qualidade, um pagamento, né,
com notas novinhas em folha, era a cana bem cortadinha, da mais docinha possível, e ele tinha uma característica, só chupava o caldinho e jogava o bagaço fora. Isso me deixava meio revoltado. Queria um pagamento, mas ainda tinha exigência ainda, né? Mas a gente via que aquele trabalho, ele queria o pagamento. E um belo dia tinha uma ariranha, houve um alagamento numa área lá, vinha uma ariranha perto do canavial. A ariranha é um animal parente da lontra, né? E eu teria que ir pegar a cana para cortar, para dar para o cavalo. Isso quando voltasse da escola, 5 horas da tarde. Saía 3h30 da manhã, vejam só, hein? Que é agreste. Aí quando voltava, que ia cortar a cana e chegava em casa, tinha que picar tudinho. Tem aqui a marca no dedo até hoje, uma facãozada errada, né? E então, com medo da ariranha, cortei as 3 caninhas mais esmirradinhas, vim correndo. Aí chegando em casa, vi que não dava nem para 1/3 da comida do cavalo. Aí falei, como é que eu vou me virar? Juntei aquelas palhas todinhas, montei as caninhas todas direitinho. Meu pai tinha ido no poço pegar a água que trazia no pote, na cabeça. Aí voltou, tropeçou exatamente naquele montinho de cana. Que nada, ele já sabia, né? Já sabia da minha malandragem, né? Tropeçou ali, disse que tinha tropeçado. Então, a água nem balançou dentro do pote. Que tropeço foi esse? Né? Aí, lógico, viu aquela palha toda. Aquilo me deu um remorso imediato. Papai, eu errei. Pode bater, sabia que eu ia levar uma coisa na época, o Piaget, né? Nós fomos educados pelo método Piaget, que era aquele cipó caboclo, né? Piaget. O Piaget ia funcionar lá, né? E eu pensei que fosse funcionar, o papai fosse aliviar diante do meu arrependimento. Mas eu tinha que receber, né, o castigo necessário. Falei, pode bater, virei as costas, e dessa vez eu realmente estou errado. Bate que eu não vou correr, não. Olha, realmente eu não corri na primeira lambada, mas na segunda eu já estava uns 200 metros, porque doeu para raio. Doeu para raio. Vê que o Piaget é um método infalível, né? Bom, gente, não adota esse método em casa. Crianças, não faz isso em casa. Não se faz isso, mas na ignorância, os povos mais antigos faziam. E eu, como convivi com o dinossauro e com a idade cibernética ao mesmo tempo, eu geralmente fui submetido a isso. Mas mereci cada reprimenda, cada coisa, porque eu realmente era da pá virada, né? Agradeço aos meus mentores por isso. Bom, então, a paga necessária, os próprios animais esperam essa paga. Eles esperam, né? O cachorro, ele é adestrado à paga. A nossa cadelinha, quando você chega com remédio, já fica com as pernas pro ar e a boca bem aberta, né? Aí para a gente colocar, mas depois ela corre lá para o pote de biscoito, que é um biscoitinho. Não, os animais têm essa característica, eles são condicionados, né? Conheço-vos de perto os sacrifícios abnegados, conheço-vos de perto os sacrifícios abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. Ele sabe que aqueles trabalhadores espirituais que estão aqui estão sofrendo porque nós somos rebeldes. Nós não nos submetemos, né, às lições. Via de regra, nós estamos reencarnando para repetir as lições. E se cair na mesma sala de aula, igual aquele aluno que voltou, meu Deus, ele voltou de novo, né? Já pensou? Nosso mesmo mentor, né, ali também, coitado da punição, acho que vai para ele também. Então, cuidado, por conta dos nossos mentores, que geralmente são parentes nossos, são espíritos que nos querem, vamos tentar fazer a nossa lição, escrever a página da frente da melhor maneira possível. Muitos de vós aqui permaneceis como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados, acorrentados às ilusões da ganância da ordem material. Isso é um fato, gente, incontestável. Quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? A gente usa, às vezes, a informação para conseguir se dar bem na vida, conseguir, e às vezes, muitas, lesar até alguém, às vezes sem querer. E aqueles que lesam querendo mesmo? A maioria dos cultivadores da terra, tudo exige sem nada oferecer. É para deixar até a gente envergonhado.
Os seres humanos oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da vida, não são ingratos para com as fontes do bem, não passam de infelizes servos das paixões desvairadas. Traçam programas de riquezas mentirosas que lhes constituem a ruína. Escrevem tratados de política econômica que redundam em guerras destruidoras. Se levarmos para o âmbito da política, é melhor a gente nem entrar nessa seara, porque geralmente os tratados internacionais que deveriam ser, alguns países não assinam para não se submeterem a uma regra comum. Na ECO 92 mesmo, no Rio, 1992, eu estava na faculdade, quase saindo de um dos cursos que eu fiz, eu me lembro muito bem, eu fiquei encantado com a ECO 92, com o propósito da ECO 92, né, que era de unir os países em prol do tratado, principalmente da biodiversidade e da confecção da Agenda 21, uma agenda, um conjunto de procedimentos para todos os países, em todas as esferas governamentais e institucionais, quer sejam públicas ou privadas, se submeterem para que nós conseguíssemos, no século XXI ou ao final deste, estar pelo menos respirando, pelo menos, porque a coisa está complicada. Alguns países, pasmem, não quiseram assinar, né? Não vou numerar aqui, tá? Mas não quiseram. Dominam, desenvolvem comércio de ganhos em débito que promove a miséria. Uns ganham, e para uns ganharem, não dá para todo mundo ganhar muito, teria que ser uma coisa mediana, outros perdem. Dominam e exploram os mais fracos, acordando mais tarde entre os monstros de ódio. Esquecem-se de que um dia vão desencarnar. E ao desencarnar, minha gente, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais, né? Mas isso como é que é? A gente só não leva nada, nem a roupa do corpo. Se você não tiver condição moral, você nem sequer o gênero das provas às quais você vai se submeter novamente, você pode escolher. Alguém vai escolher por você, né? Enfim, é isso aí. É para eles, os encarnados, que devemos olhar com tolerância e fraternidade. Ajudemos-los, o Senhor está esperando pelo futuro deles. Escutemos os gemidos da criação pedindo luz do raciocínio humano. Mas não olvidemos, ou seja, não esqueçamos a lágrima desses escravos da corrupção em cujas fileiras permanecíamos até ontem, auxiliando-os a despertar a consciência divina para a vida eterna. Ou seja, o papel dos espíritos desencarnados é auxiliar o encarnado a despertar. Mas como é difícil despertar. Muitos estão na vida de encarnado como se fosse uma vida de acordado eternamente, do qual ele nunca fosse, né, despertar. E o despertar é despertar para a vida espiritual. Quando ele se refere a despertar, é você, estando desencarnado, você tem sua visão ampliada, sua percepção completamente ampliada, o seu conceito de felicidade completamente mudado. Porque a felicidade não é no ouro, não é na roupa, não é no carro, a felicidade é em você estar luzindo, vamos dizer assim, você está emanando algo bom, emanando luz boa, está sendo útil. A utilidade do ser humano ainda encarnado, a própria utilidade que se faz dos nossos recursos, nos traz a felicidade nos flashes, né, que nós sabemos que são curtos. Fala aqui do nitrogênio, né? Tenho 5 minutos para falar do nitrogênio. Cooperemos no despertar dos homens quanto ao nosso débito com a natureza. Sempre voltamos à crosta, envolvendo-nos em fluidos no círculo carnal. Levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. Organismo algum pode viver na Terra sem essa substância e, embora se locomova no oceano de nitrogênio, tem nitrogênio por todo lugar. A maior parte do que respiramos é nitrogênio, né? Respirando na média de 1000 litros por dia, o homem não pode apropriar-se do nitrogênio do ar. Esse nitrogênio para a gente só serve de volume. Não serve, pela respiração, nós não utilizamos absolutamente nada. Então, Deus se vale de quê? Olha o recurso divino.
Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células no organismo vivente do nosso mundo, nós encarnados, que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida, como acontece ao nitrogênio comum, ou ao oxigênio comum. Me perdoe, eu falho muito, hein? Então, atentos, né? O oxigênio a gente aproveita. E olha só, o oxigênio tem, na melhor das hipóteses, o local mais oxigenado da atmosfera tem 25%, mas em média 21%. E Deus já sabe mesmo que se fosse mais de 25%, tinha combustão espontânea, né? A coisa ia pegar fogo sozinha por aí afora, porque o oxigênio ele é comburente, né? Basta a gente ver que uma fritura quente você joga água, aí a quebra dá fogo, porque a fórmula da água é H2O, ela libera o hidrogênio, que também é combustível, e o oxigênio comburente aí é uma beleza. O fogo prolifera, né? O oxigênio ele é na medida exata, de 21% a 25%. Nos locais mais rarefeitos, nas montanhas, por exemplo, é mais raro ainda. Ele falou da floresta, lá embaixo é difícil, porque pouco oxigênio. Bom, então, o ciclo do nitrogênio a gente estudou em tudo que é escola, né? Nas cadeiras escolares, eu acredito que todo mundo estudou. Temos aqui o nitrogênio na atmosfera, esse que a gente respira à beça, aos montes. E há 3 formas aqui de que Deus inventou para que nós pudéssemos absorver esse nitrogênio. O primeiro, as algas marinhas, esses plânctons marinhos, né? Que deixa muitas vezes a água esverdeada, né? Nos oceanos tem os montes, as baleias se alimentam de plânctons, né? Proteínas das plantas e os animais absorvem, né? E o organismo, nós comemos quem? Os animais, a gente acaba absorvendo também. E a perda para o sedimento marinho, os que morrem ficam sedimentados. Por esta via aqui, as bactérias fixadoras de nitrogênio do solo nas raízes das leguminosas. As plantas leguminosas desenvolvem bulbos em suas raízes e nesses bulbos há uma concentração enorme de nitrogênio. Esse nitrogênio ele é amplamente utilizado, inclusive na elaboração de fertilizantes. Fertiliza-se plantas com nitrogênio, adubos nitrogenados, exatamente para que essas plantas absorvam esse nitrogênio. O homem comendo a planta ou comendo o animal que come a planta, a gente acaba por tabelinha também comendo esse nitrogênio. Esses nitratos vão para as raízes da planta e aí por diante é basicamente isso aí que a gente falou. Esse nitrogênio vai para a atmosfera por erupções vulcânicas, etc., por bactérias, né? Existem algum tipo de bactéria que também libera, enfim, várias maneiras, não é mesmo? Bom, em síntese, é isso aí. Na decomposição, isso retorna ao solo e esse ciclo se refaz sempre assim. Não é para a gente entender aqui de biologia, de química, mas isso aqui está no livro, exatamente assim. Então foi muito bem transcrito aqui, gostei bastante desse ciclo aqui de nitrogênio. Somente as plantas infatigáveis operárias do orbe conseguem retirá-lo do solo, fixando-o para o entretenimento da vida noutros seres. Olha só, o do solo, através do solo, de tabelinha, ele vai abrigar outros seres e acaba na gente também. Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para o sustento das criaturas. Cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar e albumina repleta de nitrogênio indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. As indústrias agropecuárias representam a procura do precioso elemento da vida, nitrogênio. Se o homem conseguisse fixar 10 gramas dos 1000 litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada num paraíso espiritual, que isso seria uma beleza, né? Mesmo em nosso lar, na colônia, ainda estamos distantes da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas em caráter absoluto. Ou seja, não adianta ficar engolindo ar, você não vai se alimentar assim, porque os alimentos a gente não absorve dessa maneira, nosso corpo bruto não consegue. E o homem, meus amigos, transforma a procura de nitrogênio em movimento de paixões desvairadas, ferindo e sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido, escravizando e tornando-se cativo, segregado em densas trevas. Vemos aí uma cena de desmatamento. Isso é a pior coisa que podemos fazer. Nós tiramos florestas que renovam esse nitrogênio, no solo de uma floresta é repleta de nitrogênio, porque a decomposição é vasta.
né? E a gente retira a floresta e coloca na floresta a grama, né? Para criar boi. Boi come grama, que é uma coisa de louco. Não adianta tentar criar boi em pouco espaço. Boi precisa de muito espaço. Ah, mas a grama também não realiza fotossíntese, não transforma, né, o gás carbônico em oxigênio, né? Não é assim que funciona? Sim, mas acontece que a grama, ela tem uma coisinha. A gente vai botar na grama o quê? Tirou a floresta, que também tinha folha e fazia a mesma coisa, botou grama. Em tese, transformaria também. Mas acontece que você bota sobre a grama boi. E o boi libera, através de quê que o boi libera? Não vou nem falar, mas vocês já podem pensar aí, o boi libera através dos gases que ele exala, né, e vão destruindo, minando a camada de ozônio. É uma desgraça. Sem contar que você destrói a vida, né, sob o solo com as queimadas. É terrível, gente, isso é terrível. Então tem aqui uma tabelinha dos gases atmosféricos. O nitrogênio 78,1, oxigênio eu falei aqui, aqui está na média 21, mas pode chegar até 25, vapor de água, etc. Isso aí não nos interessa muito, né? Mas está aqui, né, no estudo, e está aqui para a gente deixar visível que isso aí não saiu da nossa cabeça. Ajudemo-lo a compreender para que se organize a nova era. Auxiliemo-lo a amar a terra antes de explorá-la no sentido inferior, valer-se da cooperação dos animais sem o recurso do extermínio, né? Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde estes atenderão às necessidades do homem. As árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. Aqui está ainda sobre o nitrogênio. Nesses tempos sublimes, a indústria glorificará o bem, sentindo-nos o entendimento, a boa vontade, a veneração às leis divinas, permitindo-nos ao Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico de fixação do nitrogênio na atmosfera. Ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante em que o planeta lesa o solo, o animal extermina a planta, o homem assassina o animal, mas um movimento de permuta divina, né? O comensalismo aí funcionando bem. Permuta divina de cooperação generosa que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos, auxiliemos sempre. A gente não tem que condenar, a gente tem que auxiliar. Se cada um fizer a sua parte, iremos muito bem, obrigado. Aqui tem um ciclo aqui, né, de quem come quem, né? Aí a segunda seria os mensageiros, e aqui exatamente cravado, 8h15, é aqui que a gente faz o intervalo? Então, cravado, né? Deus sabe como, mas sabe, certamente ele sabe.